tarde, terceiro ano. Hoje é dia 17 de maio. Iniciamos nossa aula com a revisão de geografia. Já enviei a fotografia das atividades e agora vamos corrigi-las, tá? Complete as frases com as palavras do quadro. E tem várias palavras aqui no quadro, né? Vamos ler a primeira frase. As estão, em geral, do mesmo jeito que a natureza produziu. O que Paisagens naturais. Então, olha. Paisagens naturais. As paisagens naturais estão, em geral, do mesmo jeito que a natureza produziu. Por que paisagens naturais? Porque são aquelas cheias de natureza, de vegetação, né? Não tem o toque do homem. Muito bem. Letra B. Agora a letra B. Para construir, o que o homem pode construir, né? O homem utiliza, então aqui, o que o homem pode construir, hein? Para construir pontes, viadutos e casas, né? Então, para construir pontes, viadutos e casas, o homem utiliza recursos que a oferece. Quem oferece os recursos para o homem construir? natureza. Muito bem! Então, para construir pontes, viadutos e casas, o homem utiliza recursos que a natureza oferece. Já fiz tudo. Muito bem. Agora, as paisagens, letra C. As paisagens podem ser ou... Então, isso, as paisagens podem ser naturais. Oi? Sim, já vou colocar, tá? As paisagens podem ser naturais ou construídas, tá? Ou seja, podem ser naturais ou modificadas, tá bem? Paisagens construídas são as modificadas pelo homem, tá? Agora, nas paisagens naturais temos, o que nós temos nas paisagens naturais? Mares, rios, montanhas, né? Mares, rios, montanhas e florestas. Muito bem. É porque eu só fiz Eu não ouvi a tia. Vamos lá. Letra D. Nas paisagens naturais temos mares, rios, montanhas e florestas. E letra E, a paisagem construída. A paisagem construída é aquela onde houve interferência humana.
Tá bem? Então vou mandar foto. Então vamos agora à correção da questão 2. Lá na página 31, tá? Tem a definição do que é relevo. O que é relevo? É o conjunto de quê? Das diferentes formas da Terra e superfície. Da superfície da Terra, né? Das diferentes formas de terreno na superfície da Terra. Tia, fala de novo, não entendi. É o conjunto das diferentes formas de terreno na superfície da Terra. Essa parte, ó, onde nós podemos pisar, a parte que nós conseguimos visualizar, é a parte que fica por cima, a superfície, tá? Então, vocês já estudaram as camadas da Terra. Eu tô conseguindo fazer o quadro, você pode desenhar? Espera um pouquinho que a tia vai acabar de colocar a resposta no quadro para fotografar e mandar a resposta para vocês, tá bom? Depois dessa, eu me arrependi de ter tomado água. Nunca mais tomo água na minha vida. É o conjunto, vou escrever. Então vamos para a próxima, número 3. Pesquise nas páginas 32 e 33 e responda. Letra A. Pequena elevação de terra. Gente, quando a gente diz pequena elevação de terra, é elevação do solo. Não é terra, tá? É elevação do solo. Porque aquela terra, ela pode estar coberta por asfalto. Essa elevação pode ser de pedra mesmo, tá? Então, essa pequena elevação que a gente vê, nós conseguimos acessar, nós conseguimos subir essa pequena elevação. Então, a pequena elevação de terra nós chamamos de... Bairro? Planície. Pequena elevação de terra. Planície, tia. Não, a pequena elevação de terra. Planalto. Não. Planalto é tia. Pequena elevação de terra. E aí, observem na página 32. Não, ondulações não. Vejam as 4 imagens da página 32. Uma pequena elevação de terra que vocês podem ver está lá na última imagem. Monte ou morro. Toda vez que nós temos que subir uma rua mais alta, né? Ou a gente avista um morro, a gente fala, eu já subi, eu já fui lá. Então, é uma pequena elevação de terra, uma pequena elevação do solo, tá? Porque como a tia explicou, pode ser de pedra, né? Ou pode ser asfaltado, esse local pode estar asfaltado, né? Então, essa pequena elevação pode ser chamada de monte ou morro. Morro. Letra A do número 3. Pequena elevação de terra é chamada de monte ou morro. Também na página 32 vocês conseguem a resposta da B. É um terreno plano, ou seja, geralmente ele é retinho, né? Mas ele pode ter pequenas ondulações. Muito bem, Valentina. Planície.
Então, letra B, terreno plano com pequenas elevações, planície. Tá? Vamos agora para C. Grande elevação de terra. Uma grande... Não. É uma grande elevação de terra. Vamos ver lá na página 33. Deixa eu ver se está na 33 ou na... 32. Ah, 32 ainda. A grande elevação de terra. Montanhas. Olha como é grande, como é maior que o monte ou morro, né? Geralmente aqui em cima na montanha nós temos o quê? O pico, né? Pico ou outro não. Pico ou cume, tá? Aqui no alto da montanha nós temos o pico ou o cume. Então, uma grande elevação de terra, né? Essa terra pode estar em forma de pedra mesmo, esse solo pode estar numa forma de pedra, né? Então, essa grande elevação é chamada de montanha. Agora, o conjunto de montanhas. Serra ou Cordilheira? Muito bem, letra D. Serra Ou Cordilheira? Ou cordilheira. É o conjunto de montanhas, né? Serra ou cordilheira. Está lá na página 33. Oi? Ó, tia, depois da gente corrigir tudo, aí a gente vai lanchar? Yes. Graças a Deus. Letra E. Terreno baixo que fica entre montanhas, montes ou morros. Vai. Muito bem, se está entre, olha aqui a setinha que a tia fez, ó, na ilustração, tá? Essa setinha está mostrando que esse terreno está entre montanhas ou morros, montes. Então, esse terreno aqui que fica no meio, entre as montanhas, ele é chamado de vale. Tia, porção de terra cercada é ilha. Ilha. Letra E, vale. Letra F agora. Ilha. Porção de terra cercada de água por todos os lados. Ilha. Podia botar um P, só que botar um P aqui virar pilha. Ou botar o I e o P. Oi? Pilha. Pode. Qual é o último? A ilha empilha a pilha. Isso aí. Então vamos ler. Montes ou colunas de areia. Dunas. Então, geralmente no Rio Grande do Norte, nós temos várias praias, né, com dunas. Por quê? O vento, ele vai juntando aquelas montanhas de areias, como no deserto. Tem várias dunas, são montanhas de areia que se formam devido à ação dos ventos, tá bem? Essas dunas vão se formando, tá? Então eu vou tirar foto. Agora peguem o livro de história e abram na página 43. 43. E também o município.
municípios brasileiros. Vamos, municípios brasileiros, todos com o livro aberto, podemos começar a leitura. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que desde a chegada dos portugueses ao Brasil começou a ser escrita. Vocês sabem que Angra dos Reis é um município, né? A gente chama de cidade a parte mais urbana e a parte rural é a parte do campo, a parte rural. Quando a gente junta aquela localidade toda, tanto a sua parte urbana quanto a sua parte rural, nós temos a demarcação de um município. Quando a gente sai de Angra, inclusive, vocês que a gente estava fazendo o negócio de município. Lembra que a tia escreveu aqui, explicou o que é o planeta, os continentes, os países, não lembro. E aí dentro dos países nós temos cada estado e dentro de cada estado seus municípios. Então dentro do estado do Rio de Janeiro nós temos vários municípios, né? São o que? Separações de terra, né? Porções de terra que são confiadas a um prefeito para que tome conta daquele local. Por exemplo, Angra dos Reis tem um prefeito que é o Fernando Jordão. Paraty tem outro prefeito, tá? Inclusive o Fernando Jordão é um vacilão. Você acha? Ele roubou um negócio lá com ela. Então vamos lá. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que desde a chegada dos portugueses ao Brasil começou a ser escrita. Com a organização indígena nativa da época da chegada dos portugueses, ainda não tínhamos essa forma de organização política, é o que a tia explicou. Essa organização de municípios é uma organização política que entrega esses pedaços de terra na mão de políticos escolhidos pelo povo para tomar conta, desenvolver aquele município, né? Oi, página 43. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Gente, então, na época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas dividiam as suas comunidades em aldeias, né? Então, as tribos, né, as aldeias eram separadas de acordo com a organização indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, eles começaram a se apossar das nossas terras e começaram a fazer a distribuição de acordo com o costume deles. E aí foi feita uma distribuição política, tá? A distribuição política é aquela, olha, se eu tenho vocês três, né, que são de minha confiança, faz de conta que a Escola Pietro Carneiro é um município. Aí eu vou falar assim, ô Arthur, eu confio em você. Você vai pegar o município do 5º ano e você vai administrar. O seu dever é o quê? Desenvolver a agricultura naquele local, comércio, cuidar das ruas, do saneamento básico. O que é o saneamento básico? É o tratamento da água, do esgoto, tá bem? Então, quando um município é entregue a um prefeito... Verônica, você é minha fiel, você vai ser a negócio do filho. Você vai tomar conta, né? Antigamente, essas pessoas que tomavam conta das terras eram chamadas de donatários, tá bom? Os doadores, que eram aqueles que se apossavam das terras, né? Chegavam aqui, olha, a partir de agora a terra é minha. E aí
esses donos da terra chegavam para as suas pessoas de confiança e falavam: olha, Arthur, esse pedaço você vai tomar conta e é sua obrigação desenvolver a economia, a agricultura nesse local. Alice, você já vai ficar com aquela outra parte lá do parquinho. E aí os donatários, que eram as pessoas que tinham que administrar, tomar conta desses municípios, né, dessas terras, eram responsáveis por essas terras. Hoje nós temos o prefeito, que toma conta dos municípios, tá? Então vamos... Só que aí esse modelo é um modelo político que aconteceu só depois da chegada dos portugueses. Até então, enquanto os indígenas estavam aqui, eles faziam a divisão de uma forma mais social. Que forma é essa social? Onde as tribos eram separadas, cada tribo tinha o seu cacique, né, que era o chefe da tribo, o seu pajé, que era o líder espiritual da tribo, né, como se fosse um pastor, né? Então, ele era o líder espiritual e assim tinha outras lideranças, né? Cada um com o que lhe foi confiado a tomar conta. Só que hoje, né, quem toma conta desse pedaço de terra, do município, é o prefeito. Vejamos aí essa imagem, né, de um município. Na verdade, só estamos vendo uma avenida do município aí, né? Então... Por que ela bate de você? Isso aí é o vidro do espelho. Não tem o nome da imagem, mas pode ser no Rio de Janeiro ou em São Paulo. O centro do Rio de Janeiro também é assim, tá? Bem movimentado, com muito desenvolvimento econômico. Vários prédios comerciais, né? Vários escritórios, várias clínicas, várias empresas, tá bem? Vamos ler essa segunda parte? Pode falar. Você viu aquele Velozes e Furiosos que eles estão no Brasil? Parece algo que eles vão. Foi no Rio de Janeiro que eles gravaram? Velozes e Furiosos Operação Frio. Eu não vi não. Vamos lá. Como os municípios foram formados, hein? Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta. O que é explorar? É chegar no local e descobrir tudo que ele tem a oferecer e usufruir dessas coisas que o território nos oferece. As pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos, ou seja, locais que facilitassem moradia, né, transporte, o comércio. Com a igreja, como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida, bastante espalhada na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciavam primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. Então, gente, quando os portugueses chegaram aqui, nós não tínhamos igreja. A fé dos índios é uma outra fé, é uma fé ligada totalmente à natureza, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a fundar igrejas, tá? Fundaram igrejas e tentaram catequizar, ou seja, mudar a religião dos índios, mudar a cultura, a fé dos índios, tá? As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país. Gente, por que as primeiras cidades do Brasil estão no litoral? Litoral é na costa, na beira do mar. Por quê? Porque os portugueses chegavam de navios. Então, as primeiras cidades eram instaladas ali, né? Os navios negreiros traziam os negros em péssimas condições, muitos doentes, outros morriam, só que toda a tripulação portuguesa chegava pelos mares, tá bem? Então, as primeiras cidades foram formadas nessa parte do litoral, da beira do mar.
Salvador, na Bahia, né? Angra dos Reis, né? As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, tá? Atracar é o quê? Você parar o navio para que a tripulação desça, tá bem? Então esse primeiro local aí, lá na Bahia, foi chamado de Porto Seguro, porque foi o primeiro local, né, onde os portugueses pararam. Região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Então, onde foi instalado um dos primeiros municípios brasileiros? Na Bahia, tá? Na Bahia. Página 44. A herança histórica dos municípios. O que é herança? É o que é deixado, algo que é deixado de uma geração anterior para uma geração atual. Um bem. Você tem um bem. Isso é herança, né? Vamos supor que eu tenha uma casa, né, no meu nome. E aí, se eu morrer, essa casa será herança dos meus filhos, porque passará da minha geração para a geração deles, tá? Isso é herança, o que é deixado de um antepassado para a próxima geração. Oi. Tipo assim, eu tenho uma TV naquelas motos antigonas, que passava tudo preto e branco. Aí eu morro, aí deixa pro meu irmão mais novo. Isso, herança é o que é deixado, né? Por alguém mais velho, é deixado para as futuras gerações. Tipo uma pijama. Ele era do meu irmão, foi pra minha prima e agora tá pra mim. É mesmo. Então vamos lá, a herança histórica dos municípios. O que é herança histórica? O que é deixado de história, o que é deixado de história pra gente, né? O que é história? Herança histórica. O que nós temos de história aí da criação dos municípios. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, ou seja, litoral, gente, toda vez que vocês ouvirem essa palavra litoral, ele está se referindo à parte da beira-mar, da costa, tá? Então, a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro, no ano de 1532, antes da chegada dos portugueses. Os povos indígenas tupis já ocupavam essa região do município, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses. Então a resistência, gente, é aquela luta que os indígenas sempre tiveram para não perderem as suas terras, tá? Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Então, nós só descobrimos a herança deixada porque nós temos elementos, objetos, coisas do passado que foram deixadas como herança e que permitem os historiadores estudarem sobre o nosso passado, tá? E as pessoas que antecederam a nós. Os municípios mais antigos, geralmente, têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes, ou seja, tem uma área com igrejas, com praças, com teatros, com escolas. Isso é sítio histórico, né? Veja alguns sítios históricos de municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Olha a Cidade Alta, em Olinda, Pernambuco.
É uma parte do local que guarda a história daquele local, né? Sítio histórico de Tiradentes, em Minas Gerais. E... Oi? Eu fui em Olinda ontem. Ai, que bacana, Lelê. Como assim? Tiradentes. Sítio histórico de Tiradentes. É o local que recebeu o nome de Tiradentes para homenagear aquele homem que eu falei para vocês, né? Qual o nome dele? Vocês lembram? Tiradentes. Vocês lembram do nome dele todo? Peraí. Então vamos lá. Então, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, né, que era um homem que lutou pela nossa independência também, né? Era contra os impostos cobrados, né? Os impostos altos cobrados. Quando eu tiver um filho, o nome dele vai ser Cleitinho. Atenção aqui, ó, depois a gente conversa. Então, olha, sítio histórico de São Luís do Maranhão, no Maranhão, né? Ou seja, são as terras que guardam a história daquele local. Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Esses são exemplos de sítios históricos, tá bem? Vamos ler aí esse último pedacinho da página 44? É importante lembrar que as construções dos municípios... nem sempre foi pacífica, ou seja, nem sempre foi amigável. Muitos foram ocupados por meio de guerras com indígenas que já ocupavam o território. Então, gente, de forma muito injusta, de forma muito cruel, muitos municípios foram formados, né? Infelizmente, os portugueses tomando as terras dos indígenas através de guerras, né? Eles tiravam os indígenas dali ou transformavam esses indígenas em escravos daquela terra e criavam o município. Oi. Pode, vai rapidinho que eu vou te esperar, tá? Pra gente terminar a página 44. Pode. Gente, vai rapidinho, tá bem? Então, é importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meio de guerras com os indígenas que já ocupavam o território. Ou seja, muitos municípios foram criados, infelizmente, devido à invasão dos portugueses, à morte de muitos indígenas, tá? E à tomada à força das terras. Em muitos outros municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, migrantes, para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como a extração de madeira, construções e lavouras, para garantir a ocupação. É o que a gente já estudou sobre a chegada dos negros no Brasil, né? Que chegavam aqui através de navios negreiros, em péssimas condições, né? Muitos morriam na viagem, e os que chegavam aqui muito debilitados, doentes, trabalhavam como escravos, não tinham hora de começar a trabalhar e de terminar, não se alimentavam, não tinham uma assistência médica e nenhum tipo de descanso e nem de cuidar. O tempo de descanso era muito pouco. Então, muitos escravos morriam muito jovens ainda, né? Com 20 e poucos anos, 30 anos. Muitos não chegavam aos 40 anos de idade, tá? Então, gente, a construção dos nossos municípios aqui no Brasil, eu estou na página 44, lá no finalzinho já. Então, Jasmine, finalizando aí a leitura...
Finalizando a página 44. Finalizando a leitura da página 44, que eu acabei de explicar, né? Que muitos municípios foram formados através da tomada de terra dos indígenas, lutas e guerras, mortes de muitos indígenas, né? Alguns feitos de escravos para a construção de ruas, de estradas, e aí esses indígenas fugiam, se abrigavam, né, em outras terras, e aí os portugueses traziam quem? Os negros da África em péssimas condições de transporte, né, que transportavam como se fossem mercadorias, e muitos negros morriam nessa viagem. Então, assim, muitos municípios foram construídos através de muita tristeza, muita maldade, muita gente trabalhando escravizada, né? A morte de muitos indígenas, né? Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais, ou seja, de acordo com o nível financeiro das pessoas que moravam ali. Pode falar. Você falou em guerra, aí eu pensei, você já teve guerra mundial aqui no Brasil? No Brasil não, em outros países, tá? Em outros países nós tivemos guerras mundiais. Essas guerras aqui que a gente está mencionando são guerras para a tomada do espaço, e era uma guerra tão covarde porque os portugueses chegavam muito bem armados, né, em grande quantidade, e para tirar os indígenas que viviam uma vida simples, tinham apenas o arco e flecha para se defender. Então imagina quantos indígenas morreram com a tomada de terra, né, feita pelos portugueses. Agora na página 45 temos as atividades. Observe as imagens abaixo e marque as cidades que você considera históricas. Então observem bem quais são as cidades que têm características históricas, que têm a sua antiguidade preservada. Pronto, eu fiz. Tia, você viu aqui, ó. Quais são as imagens aí que vocês acham que são cidades históricas? A segunda e a terceira. Só essa? A segunda e a terceira. Essa e a terceira. A segunda e a terceira, isso. Agora, com as palavras de vocês vão responder a 2. De acordo com o quesito anterior, ou seja, de acordo com a questão anterior, responda a cada uma das questões a seguir. Registre abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidade. Vejam aí as cidades, observem as diferenças e escrevam quais diferenças vocês conseguem observar aí. Então, explicando aí a atividade 2 da página 45, que pede na letra A: registre abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidade. E aí, vamos olhar as cidades modernas, as grandes cidades e as cidades mais pacatas, as cidades históricas, que conservam características da antiguidade, prédios antigos, igrejas antigas. Eu sei, ele falou comigo que entraria. Então vamos fazer a comparação aí na letra A sobre esses dois tipos de cidades. Então, nas grandes cidades, nas cidades modernas, nós temos prédios com mais beleza, mais tecnologia, né? Muito vidro. E aí nas cidades históricas, cidades mais pacatas, né, que conservam a história daquele local, o que nós temos?
fachadas antigas, né? Ou seja, a frente dos locais, das igrejas, das escolas, dos teatros são antigas. Então vamos fazer essa comparação aí por escrito, tá? Que as cidades históricas conservam as construções antigas e as cidades modernas, elas demonstram o que? O avanço da tecnologia, né? Oi. Na letra B, a nossa cidade, Angra dos Reis, é histórica, né? Você vê que tem muita... mas você vê que nela ainda há preservado muitos monumentos antigos, igrejas antigas. Nós quase não temos prédios modernos, né? Você vai ali na Rua do Comércio, muitas construções antigas. A gente está falando da cidade, o Colégio Naval, né? A gente... Nós estamos falando da cidade no geral, a cidade de Angra dos Reis. Quando você vai lá no centro da cidade, você se depara com uma cidade bem moderna ou uma cidade histórica? Cidade histórica, né? Sim. É que todo dia eu vou lá andar de bicicleta, aí meu pai ele vai caminhar. E eu vou de bicicleta. Eu às vezes vou lá no melhor cidade é muita coisa. Eu vou lá no centro de Angra, eu amo de bicicleta lá no centro de Angra, Então vamos agora para a página 46? Realmente. Sim. Sim, a gente vai na cidade. 47. Hoje vai ter estado, tia? Oi? Hoje vai ter estado? Não, hoje eu vou deixar uma atividadezinha para depois da aula, para vocês copiarem. Então vamos para a página 46, pode falar. A tecnologia alta na cidade moderna e pouco movimento feito na cidade histórica. Isso. 46. Página 46, número 3. Pesquise imagens relacionadas à sua cidade. Escreva uma legenda para cada foto e organize uma exposição. Escreva o nome dos patrimônios históricos encontrados. Esse aí, olha, nós vamos deixar para não vai ser para casa não. Vai ser um trabalho à parte que eu vou fazer futuramente com vocês, o número 3. Então façam uma observação e vamos guardar para depois, tá? Bota assim, ó, faremos depois, bota depois. Eu vou botar para depois. Para daqui adiante. Faremos depois. Isso. Vamos ao 4. Vamos lá. Imagina aquela música do Pacato Cidadão com uma batida de sertanejo. 4. Vamos lá. Complete, atenção, complete as frases de acordo com o que você aprendeu nesse capítulo. Atenção.
Letra A, espacinho. Foi o primeiro município brasileiro a ser fundado. Porto Seguro. Município. Porto Seguro. Vamos voltar no início. Eu vou dar um tempo para. Não, vamos voltar no texto. Eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem. Sim, eu posso tentar no vocês. Número 4, página 46, número 4. Oi. Tia, já sei. Posso falar? Ah. Vila de São Vicente. Muito bem. A Valentina já achou logo no início da página 44. Foi o primeiro município brasileiro a ser fundado pelos portugueses. Vila de São Vicente. Isso aí, André. Aqui eu não ouvi o que é mesmo. Vai lá na página 44 no início. É porque eu vim de primeira. Portugueses que Já existiam habitação. tinha portugueses. Portugueses. Isso aí, Lelê. Muito bem. Vila São Vicente, é o que está lá no início da página 44. Oi? Pode. Hoje a gente não ia deixar muita coisa. O 3 que é para fazer depois. O 3, atividade 3. Nós estamos na 4. Ô tia, aqui nesse mapa básico número 5, não tem espaço bonitinho. Tia, pode me ensinar um pouquinho? Letra B do número 46, é isso? Já existiam, habitando a região onde foi fundado o primeiro município brasileiro. Já existiam. Quem estavam ali? Indígenas. Já existiam indígenas habitando a região onde foi fundado o primeiro município brasileiro. Só um momentinho. Olha, meu caixa agora virou uma pessoa. Letra C. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados. Heranças o que mesmo? Herança lá na página 44. Herança. Muitas são as heranças históricas. Com H. Heranças históricas. São heranças da história, né? Que fazem parte da história, da construção do nosso país, dos nossos municípios. Não, sua mãe não me avisou, não. Vamos agora para a atividade 5. Localize no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Então, vocês vão olhar com muita atenção. Vão ler na página 4. Olha só.
está lá na página 43 e na página 44, os estados onde os primeiros municípios foram fundados. Leiam com atenção, vou dar um tempinho. Vocês vão localizar no mapa e pintar cada estado desse aí de uma cor, tá? Então vamos lá. Na página 46, número 4, ficou na letra A. A Vila de São Vicente foi o primeiro município brasileiro a ser fundado pelos portugueses. A Vila de São Vicente fica no estado de São Paulo. B. Já existiam indígenas habitando a região onde foi fundado o primeiro município brasileiro. Letra C. Muitas são as heranças históricas deixadas pelos nossos antepassados, né? 5. Localize no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Então nós lemos na página 43 sobre a Bahia, né, que os portugueses chegavam e precisavam de um porto seguro para eles atracarem seus navios, e na Bahia eles acharam esse porto seguro, por isso o nome da cidade. E também lemos na página 44 a Vila de São Vicente, que foi isso aí. Então estamos vendo aí na página 44 que a Vila de São Vicente foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses, e a Vila de São Vicente fica no estado de São Paulo. Então, no número 5, vocês vão localizar o estado da Bahia e o estado de São Paulo aí no mapa e vão pintar apenas esses dois estados, tá bem? Vamos agora à página 47. Escreva o nome do município cuja região recebeu as embarcações dos primeiros portugueses em território brasileiro. Muito bem. Vamos agora para 7, da página 47. Onde fica localizado esse município de Porto Seguro? No sul do estado da Bahia. É. Parece a sirene. A sirene que tava assim.